Boa tarde, estamos em uma aula de matemática do sexto ano. Essa aula foi desenvolvida pelos autores Daniel Monteiro, Júlio César Macena, Araújo, Liliane Camargo Couto, que sou eu, e o Rafael Hudson Andrade Oliveira. Nós retiramos da unidade 9, a matéria foi retirada do livro Matemática, páginas 135 a 140, da edição renovada Praticando Matemática do sexto ano. Então, essa é uma aula do sexto ano. E nós vamos falar sobre ângulos. Falando um pouco sobre ângulos. Encontramos ângulos nos objetos, nas construções, na natureza, basta só observarmos um pouquinho. Como, por exemplo, nas figuras a seguir. Um relógio, nós encontramos o ângulo aqui, entre os ponteiros do relógio. Observem bem como está marcado aqui o ângulo do ponteiro do relógio, dos ponteiros, né, do relógio. Onde o principal ponteiro marca a hora e o outro ponteiro marca os minutos. Aqui numa árvore, como nós dissemos, na natureza também tem ângulos. Aqui na árvore, entre o tronco e os galhos, né, da árvore, nós temos ângulo. As raízes nós temos ângulos. E observando, né, cada raiz aqui um ângulo diferente. Inclusive até na figura aqui ao lado, tem uma árvore aqui que também tem, na verdade são 3 ângulos, né? Esse ângulo aqui de cima, o da direita e o da esquerda. Então, ângulo, precisamos, o primeiro ponto é observar que nós sempre vamos encontrar ângulo em algum objeto, em alguma construção, sempre vamos encontrar. E na natureza também, como mostrado aqui na figura. Numa casa, nós destacamos aqui alguns ângulos, igual aqui, ó, na parte de baixo, onde tem essa coluna aqui para o telhado principal, a porta tem ângulo, a janela tem ângulo. Se observarmos, cada vidro aqui da janela também é um ângulo, o telhado tem um ângulo. Aí nós marcamos aqui também, ó, esse outro ângulo aqui da janela, ó, já é diferente desses demarcados. Prestem atenção nisso aí. Vamos guardando que mais para frente nós vamos ver essas diferenças. Na ponta do telhado aqui tem um outro ângulo. Então, assim, todos os locais, vamos observar que existe o ângulo e vai haver algumas diferencinhas aí que nós vamos estar vendo no decorrer da aula. Semirreta. Dada uma reta, nós vamos descobrir o que é uma semirreta. Se adicionarmos um ponto nessa reta, chamaremos esse ponto de P. Nós vamos ter 2 semirretas de origem no ponto P. Oi, como assim? Vamos ver aqui no desenho. Temos a reta, adicionamos esse ponto P. Então, nós temos uma semirreta de origem aqui do ponto P para o lado esquerdo e uma semirreta para o lado direito. Por isso, nós temos 2 semirretas. As representações das semirretas são feitas por uma seta em cima dos pontos, conforme o exemplo. A semirreta AB, nós sempre vamos representar por essa setinha aqui em cima dos pontos. Ó, os pontos da semirreta AB, né, ela inicia, tem origem no ponto A, termina no ponto B. Então, essa semirreta AB é representada desta forma. E nós, sempre que tiver essa setinha, nós vamos saber que o ponto de origem é o ponto A, finalizando no ponto B, então é a semirreta AB. Semirreta CD, mesma coisa. Independente do ângulo que a reta estiver, é uma semirreta. Ok? Semirretas EF, que ó, é F, e a semirreta FG. Nesse caso tem uma diferencinha, porque a semirreta é F e é oposta da semirreta FG, ou vice-versa, a semirreta FG é oposta da semirreta EF.
Então, guarde que aí o que é a semirreta, o que são semirretas opostas, né? Que nesse caso aqui as duas são opostas, que vocês vão precisar disso para desenvolver as atividades. Ângulos, elementos e representação. Denomina-se ângulo a reunião de duas semirretas traçadas na mesma origem. Então, o que vai determinar ângulo? Nós temos a semirreta 1, apresentada aqui, a semirreta 2, então elas estão reunidas nesse ponto, onde nós vamos ter o ângulo. Então, o ângulo, ele vai precisar de duas semirretas para poder existir. Não tem como existir ângulo se não tiver duas semirretas. Vamos lembrar um pouquinho dos poliedros, que já foi estudado até chegar aqui nos ângulos. O que é a aresta? É uma linha formada pelo encontro de duas faces de uma figura geométrica. Tá aí uma figura geométrica, localizamos duas arestas. Aqui também é uma aresta, aqui outra aresta, só que nós marcamos apenas duas arestas para ser identificado. Vértice é o ponto comum entre os lados de uma figura geométrica. Aí estamos mostrando dois vértices, então tem que ter a união de arestas para a gente saber que é um vértice. Aqui é um vértice. E nós vamos conseguir tirar ângulos, ó, aqui da união das arestas, né? Aqui com ponto no vértice. Aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo. Então, ângulo a gente tem que estar sempre observando que existe ângulo em todos os lugares. Na reunião de duas semirretas, formam-se dois ângulos, conforme desenho abaixo. Então, aqui nós temos dois ângulos, ó, o ângulo 1 e o ângulo 2. Desse lado, aqui, o lado esquerdo, nós temos um ângulo, né, que inicia nessa semirreta de cima até a semirreta de baixo. E do outro lado, nós temos outro ângulo, que inicia aqui da semirreta, essa primeira, até a segunda semirreta. Como que nós vamos saber que ângulo que nós vamos estar trabalhando? Da seguinte forma, nós vamos usar um arco, igual nessa figura. Temos a primeira e a segunda semirreta. Quando o arco está aqui do lado direito, nós vamos calcular o ângulo do lado direito. Se o arco estivesse aqui, ó, do lado esquerdo, iríamos calcular o ângulo do lado esquerdo. Ok, pessoal? Aí, ó, esse é um lado, esse é o outro lado do ângulo. E esse é o ângulo. AB, ó, é um ponto, uma semirreta, igual nós já vimos. AB é uma semirreta e AC é outra semirreta, né, que são os lados do ângulo. AB é uma semirreta, que é um lado do ângulo, e AC é outra semirreta, que é o outro lado do ângulo. O ângulo tem dois lados. Este ângulo pode ser lido de duas formas. Vai escrever lá o primeiro ponto B, A e o C, onde nós tem que colocar o símbolo do ângulo em cima do ponto do meio, onde nós vamos ler o ângulo de B a C. Ou uma outra forma seria ângulo de A, porque A, né, é um ponto, né, de origem. Vocês lembram do ponto de origem? Então, ele que é o ponto de reunião das semirretas. Então, nós podemos ler como ângulo de A. Suponhamos que duas semirretas de mesma origem estiverem em uma mesma reta. Nós vamos ter duas situações. Se essas semirretas forem opostas, teremos dois ângulos rasos, dois ângulos de meia volta. Vamos entender o que é isso. Aqui nós temos uma reta. Aí, o ângulo raso é o seguinte, ele vai iniciar aqui de um ponto de origem até, ele vai ser meia volta, ó, até metade de um círculo, vai ser meia volta. Aqui é um ângulo raso, aqui é o segundo ângulo raso, até de cor diferente para entender o que são dois ângulos rasos, aqui no caso é o ângulo raso. Se essas retas coincidirem, como semirreta AB e AC, teremos o ângulo nulo,
que é quando não tem nenhuma marcação no ângulo de A, não tem, então ele é um ângulo nulo. Mais para frente nós vamos entender por que é um ângulo nulo. Ou o ângulo de uma volta. Esse ângulo de uma volta é quando dá a volta completa em volta do ângulo. É a volta completa. Esse é o ângulo de uma volta. Giros e ângulos. Vamos fazer um teste rapidinho. Peguem 2 lápis, que nós vamos usar esses 2 lápis como se fossem 2 semirretas. E vamos girar uma das semirretas. E a outra vai manter fixa, para a gente determinar o ângulo. Vamos ver. Ó, tenho 2 lápis, aí eu tenho o ângulo desses 2 lápis. Copiem desse lápis aí que nós vamos ver. Vamos manter um com o mesmo ângulo e vamos girar um pouquinho para a esquerda, o lápis de baixo. Giramos esse lápis de baixo para a esquerda. Vamos observar que o ângulo aqui, esse segundo depois giramos, está um pouquinho maior que o primeiro. Vamos continuar. Mantemos o primeiro lápis lá na mesma posição. Vamos girar mais um pouquinho para a esquerda. Aumentou mais um pouco o ângulo. Novamente. Só que agora nós vamos girar para a direita. Olha como que diminuiu o ângulo. Então, nós podemos observar o seguinte. Se nos der 2 semirretas, uma continuar fixa e a outra mudar, seja para a esquerda, seja para a direita, o ângulo vai mudar. Então, observem isso aí. Nós vamos usar um pouquinho mais para frente. Medidas do ângulo. A medida do ângulo depende da abertura. Voltamos nas figuras anteriores. O relógio. Aqui, ó. 2 horas, quando o relógio está marcando 2 horas, o ângulo é diferente se esse ponteiro aqui, ó, estivesse marcando 15 para as 2. Se ele estivesse marcando 10 para as 2, 5 para as 2, 2 e 5, é diferente. Mesma coisa aqui, a árvore. O tronco com galho é um ângulo, as raízes já é outro ângulo. Vamos, só para entender o que é medida, que depende da abertura, igual nós fizemos aqui no giro dos lápis. A unidade de medida mais usada é o grau, é representado por um símbolo. É esse símbolo aqui, parecendo um O ou um 0 em cima do número do ângulo. Vamos ver aqui, ó. O valor da medida de um ângulo de uma volta é 360 graus. Então, nós podemos escrever 360, escrever graus, ou 360 com esse zerozinho que eu falei que fica em cima do número. 360 é a volta completa. Aqui, ó, a volta completa é o 360. Se uma volta mede 360 graus, meia volta, que é a metade do ângulo, ou ângulo raso. Então, quando vocês verem meia volta ou ângulo raso, a medida é 180 graus. Porque se a gente dividir 360 por 2, vai dar 180. E somando, né, 180 com 180, ou multiplicar 180 por 2, vai dar o 360. Ó. Temos uma reta, metade do ângulo 180 graus, a outra metade 180. 180 com 180, 360 graus. Então, a metade do ângulo ou ângulo raso, 180 graus. Dividimos uma volta em 360 graus. Portanto, cada ângulo medirá 1 grau. Nós, para medir o grau, usamos o transferidor. Medir e traçar o ângulo, nós usamos o transferidor, que é esse objeto. Ele começa aqui do ponto 0, vai aumentando conforme vem até 180 graus. Conforme nós vamos seguindo aqui, ó, para cima, né? Tem gente que fala para a esquerda, né? Esse sentido anti-horário, que é o correto, né? Se a gente for pegar aqui, ó, do ângulo 0, seguindo aqui sentido anti-horário, nós temos o ângulo de 90 graus,
Tá até marcadinho aqui para saber quando é 90, quando é 270. E usamos essa linha aqui de baixo para delimitar do ângulo 0 até os 180 graus. Aí continuamos aqui sentido anti-horário, temos o ângulo de 270 e voltando no ângulo 0, 360. Então, o ângulo 0, que é o ângulo inicial, né, o nosso ponto de partida, para o ângulo final, quando dá a volta completa, é 360 graus. Né, 360 ou 0. Dado uma reta, ela não tem marcação nenhuma de nenhum ângulo, nós vamos ter o ângulo nulo, que ele mede 0 graus. Ou seja, ele não deu nenhuma volta, então ele mede 0 graus. O ângulo reto, ou 1/4 da volta, é 90 graus. Porque aqui, ó, se a gente der 1/4 da volta, no sentido anti-horário, nós vamos ter aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Ele é representado dessa seguinte forma: duas semirretas, aí vem fazer, não é aquele arco, é como se fosse para fazer um quadradinho aqui nas duas semirretas com um pontinho. Então, essa é a marcação para o ângulo de 90 graus. Essa aqui está destacada em negrito. Como se a gente fosse fazer um quadrado nas duas semirretas já apresentadas. Aí tem esse pontinho. Esse é o ângulo de 90 graus ou ângulo reto. Sugestão de material complementar. Temos vários vídeos no YouTube, sites, com essa matéria sobre ângulo, essa parte básica. Sugerimos estar acessando esse material complementar. Aqui a referência bibliográfica, que é o livro o qual nós estamos trabalhando, e outros livros e sites que acessamos para retirada de figuras. E chegamos ao final da aula agora.